Nesse vídeo tem um assunto que eu não tenho tanta experiência, né? Na maioria dos assuntos estamos sempre aprendendo, né? Cada vez mais vamos aprendendo. Mas esse assunto em si, ele é bastante interessante porque quando nós passamos a compreender ou reconhecer que isso aconteça, então podemos usufruir do, do momento e até exaltar alguns dons que nós temos, né? Fala o seguinte, que a luz que abraça a sua sombra jamais se perderá na escuridão. E então abracem sua sombra, né? Então vamos começar com uma definição, né, da parte física, né? A luz, né, quando ela é gerada a luz, ocorre uma sombra. Eu me recordo que isso tecnicamente falando, quando vamos gravar um vídeo e nós colocamos uma luz à nossa frente, atrás de nós é criado uma sombra, né? Só que existe uma técnica para se retirar a sombra, né? Você colocando uma luz do lado esquerdo, uma luz do lado direito, a luz do lado esquerdo gera uma sombra. E a luz do lado direito tira aquela sombra do lado direito e projeta uma sombra do lado esquerdo. E essa luz que está do lado esquerdo, ela também retira a sombra do lado esquerdo. É interessante. É só localizar bem, ficar verificando a câmera, e aí com com três acredito que não dê. Porque a luz de cima, ela gera sombras para baixo. Então, por isso que é interessante colocar umas luzes no chão, que elas gerando luz para cima, elas retiram as sombras que aquela luz de cima cria. Isso faz até a pessoa ficar mais jovem, né? Tem várias técnicas de luzes, de estúdios, né? Nunca colocar uma lâmpada, né, diretamente para nós, né? Eu vou tirar aqui, olha só como que fica. Fica a luz batendo direto, até fica ruim para os olhos. Então, é bom tampar a luz e jogar a luz contra a parede, que aí na parede ela se espalha. Algum dia, quem sabe, quando eu tiver um equipamento melhor, mais profissional, alguma coisa do tipo, e aí eu posso até fazer montando como que ficará todas as coisas. E é bastante interessante, porque percebe-se que na própria física, né, vamos chamar assim, é possível retirar as sombras. Mas, no nosso exemplo aqui, a sombra, ela existe. Então, nas nossas vidas, quando nós temos, né, alguns momentos bons na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, e esses dons que nós temos, né, ou essa maneira que nós temos de ser, de chegar, radiante, conversa, vai para um canto, vai para o outro, ou até um outro dom, eu desenho bem, eu canto bem e tudo mais, tem um lado sempre sombra, né? A pessoa sempre tem um lado sombra, né? Então, o correto não é abafar a sombra, é só não deixar que a sombra assuma o lado luz. Então, se a pessoa tem uma tendência a, por exemplo, sair de balada, porque na balada ela vai começar a beber, ela não tem controle, aí ela bebe, usa algum tipo de artifício um pouco mais forte e acaba falando coisas que não devia, acaba ficando, se envolvendo com pessoas que não devia, etc. e tal, né? Um monte de problemas que pode ocorrer numa noite, e isso é ruim. Então, o que a pessoa, ela vai deixar de sair? Ela deixando de sair, ela deixa, só que aí ela fica estagnada na casa dela, ela nunca mais vai poder sair. Então tem um meio termo, ela tem que saber controlar
as suas sombras. Então saia um pouco, né? Mas se for beber, beba uma garrafa de cerveja ou uma latinha, mas não beba 12 latinhas, né? Beba umas 6, algo do tipo. Mas a pessoa tem que ter um controle de tudo isso daí. E assim também como quando as pessoas que elas gostam de falar bastante. Então tem certos momentos que é importante não falar tanto, né? Tem até eu lembro de uma amiga que ela falava, eu vou falar porque eu gosto de falar e quem não gosta do que eu falo é que o problema é dela. Lógico, o problema é dela. Só que a gente tem que ter um pouco de controle também da quantidade que vamos falar. Temos que dar a oportunidade de outras pessoas manifestarem também. E abraçar nossas sombras é justamente isso, né? Não ignorar elas. Pensar que certos argumentos que as sombras nos trazem, elas também nos deixam fortes. Então, vamos voltar no mesmo exemplo, né, da pessoa que gosta de sair. É importante sair. A parte social, ela é super importante. De repente, no tipo de trabalho que a pessoa tem, ser visto uma rede social, vamos chamar assim, né? No caso dessa rede, estou falando da rede física, né? A pessoa ter o seu networking fisicamente, ir numa balada, né? Porque lá na balada vai encontrar com pessoas que podem ser possíveis clientes. Eu me recordo de um sócio que eu tive e ele sempre falava, né? Principalmente no começo, eu tenho que ir nas baladas porque são nas baladas que as pessoas vão me ver e que eu vou fazer publicidade da agência. E realmente ele estava certo. Então, nós até falávamos, então vai, não tem. Tá certo que ele também abusava bastante, né? Mas, de um modo geral, né, quando ele conseguia fazer com controle, né, ele tinha um propósito também, né, além de se divertir, porque ir numa balada, numa noite, você tem sua diversão também. E ele fazia os contatos corretos e isso repercutia embora a minha área dentro da agência lá, ela era bastante limitada somente à programação e ao 3D, mas eu percebia que clientes novos apareciam toda vez que essa parte era feita. Então espero que nesses exemplos eu, você e qualquer pessoa possamos ter compreendido a necessidade de ter um controle de nossas sombras. Cada um tem suas sombras, né? Eu tenho as minhas sombras, você tem as suas sombras, as outras pessoas têm cada uma as sombras delas, e nós sabemos, né? Cada pessoa reconhece o seu potencial bom e o potencial de sombras, né? Mas quando isso é controlado, ele é utilizado de maneira correta, quando a luz abraça a sombra, então sempre é sucesso. Gratidão, gratidão, gratidão.